O caminho da dependência. Um lembrete de coragem para pais e mães vacilantes, como eu. É na palavra de Deus que encontramos incomparável esperança e encorajamento. E em meio a tantas e tantas promessas que revelam o caráter fiel de Deus, podemos depositar nossa fé nele, como pais, como filhos e como seus servos. Francis Schaeffer baseava seu ministério em L'Abri no seguinte lema: respostas honestas para perguntas honestas. Certa vez um aluno lhe perguntou: como posso saber que a Bíblia é verdadeira? Ele respondeu: viva o que ela diz e saberás que é verdadeira. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Podemos andar em direção à palavra de Deus. Podemos pisar sobre cada uma dessas palavras. Ela é a nossa regra de fé e prática. Portanto, se eu puder dar uma palavra de conselho à pais, primariamente é que encharquem, banhem, mergulhem em suas vidas, seu lar, sua maternidade e sua paternidade, na palavra e com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus é verdade, isso muda tudo. Implica que ela deve ser vivida e isso é o que impactará a vida dos nossos filhos. Uma fé que é proclamada, mas uma fé que é vivida. Há momento de preparação, de gestação, e ele é muito especial. Desde a surpresa da notícia, as expectativas, as realidades. Diante de tudo isso, também nascem as ansiedades e preocupações. Buscamos nos preparar, buscamos conhecimento, buscamos experiência, mas há uma pergunta essencial que não sai da mente e principalmente do coração. Será que eu darei conta? E a resposta é: não, você não dará. Primeiro, porque aprendemos a ser pais e mães, sendo pais e mães. Aprendemos vivendo, aprendemos sendo. Mas também porque assim como é em nossa vida cristã, assim também o é com os filhos. Deus não nos deixa por nossa própria conta. Deus nos dá filhos que são uma bênção e herança do Senhor, mas Ele não opera este milagre e então nos deixa sozinhos nessa jornada. Nós podemos confiar no fato de que Deus está conosco em todo o tempo. E mais do que isso, é nesse caminho da maternidade e paternidade que também encontramos um caminho de santificação e, portanto, encontramos o caminho da graça de Deus que nos ensina, nos molda, desde agora, em cada fralda trocada, cada noite mal dormida, cada sorriso em dias mais difíceis e dias mais alegres. Certamente Deus está quebrando e moldando o nosso coração neste caminho. Temos então diante de nós uma escolha: o caminho da autossuficiência ou o caminho da fé e dependência. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O que Jesus quis dizer com este verso acima? Ele quis dizer exatamente isso. Sem mim nada podem fazer. Para uma mãe e um pai, discípulos de Cristo, não há um mínimo espaço para a autossuficiência. É dependência total. Mas não nos enganemos. Lutaremos sempre contra nosso enganoso coração que insiste em seguir por sua própria conta. É o Senhor que, por graça e misericórdia, nos revela nossas tão grandes limitações e nosso pecado de autonomia. E então, na maternidade, nos coloca de joelhos, ou melhor, nosso coração de joelhos. Vejam algo que podemos desfrutar uma vida toda. Ter filhos é sempre ter motivos de oração.
E se há motivos de oração, há motivos para orar. Quanto mais motivos, mais oração. A maternidade deve nos manter aos pés do Senhor, da mesma forma que nos coloca diante da fé. Dessa fé que é um instrumento para lançarmos nossa confiança sobre cada uma das promessas de Deus para nós e para os nossos filhos em Cristo. A fé que crê. Estamos em Cristo. Não é em vão que na sequência final da carta de Paulo aos Filipenses ele reafirma uma só prática: façam tudo no Senhor. Alegrem-se no Senhor, permaneçam firmes no Senhor, vivam em harmonia no Senhor, guarde a mente e o coração no Senhor. E então ele proclama o mesmo que Jesus disse em João 15:5. Sem mim nada podeis fazer, afirmando: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A prática de Paulo era a prática da dependência total, e essa prática é a prática para as nossas vidas. É fazer no Senhor, descansar no Senhor, esperar no Senhor, tudo no Senhor. Isso tudo quer dizer que o caminho da dependência para a maternidade nos livra das lágrimas? Não. Talvez as lágrimas sejam até mais abundantes, como no Salmo 126. Afinal, é sempre um caminho de morrer para si mesmo, porque é Deus nos moldando, nos quebrando, nos tirando do centro. Assim, apenas um coração quebrantado será capaz no Senhor de não privar o filho da correção e da disciplina, mas com a mesma graça e misericórdia que o Pai Celestial aplica a nós, o faremos com os nossos filhos, porque Ele corrige os filhos a quem ama. A maternidade e a paternidade nos tira de nossa zona de conforto. É sempre uma preocupação em torno disso. Será que eu vou conseguir dormir uma noite inteira novamente? Será que eu vou fazer o que quero, quando quero, como quero novamente? A questão é que saímos de nossa zona de conforto para sermos levados ao real conforto. O Senhor nos dá dele mesmo e não há nada neste mundo que se compare ao real conforto que encontramos no próprio Deus. Todos esses pequenos e passageiros confortos que encontramos aqui são fumaça e nada diante daquilo que podemos experimentar em Deus. Portanto, por causa da maternidade, você não será mais a mesma, o mesmo. Por fim, é disso que se trata nessa jornada. Nossos filhos se tornam espectadores de nossa vida de fé. E nossa fé em Cristo gerará um impacto em suas vidas, não primeiramente por aquilo que sabemos e conhecemos da fé, mas porque, como nossa fé está em Cristo e nos guia no caminho, no levantar, no sentar, no deitar, no falar, como em Deuteronômio 6, devemos persistir na palavra com nossos filhos, inculcando enquanto vivemos. Nossa vida não é uma seleção das melhores fotos que escolhemos para postar nas redes sociais. Nossa vida é um filme sem cortes, sem edição, sem filtro. São os melhores e os piores dias, ou os dois no mesmo dia. Não existe melhor biógrafo do que o próprio Deus. Olhe para os relatos bíblicos. Deus escolheu não esconder os piores dias de seus heróis e heroínas, porque são nos piores dias que a graça de Deus brilha mais, que sua glória é vista na vida de pecadores salvos pela graça. É justamente nos dias em que falhamos e então nos humilhamos em arrependimento diante de Deus, que nos concede graça e perdão, que nossos filhos aprendem mais sobre quem é o nosso Deus. O Deus em quem eles também podem encontrar refúgio por meio de Cristo. É a graça que educa, como em Tito 2. O caminho da autossuficiência tem sobre perspectiva apenas acertar. E então empenhamos todo esforço nisso. Mas é no fundo um caminho de autoglorificação
e fazemos de nossos filhos nossos troféus, nosso certificado de aprovação, e o fim é frustração. Já o caminho da dependência também visa acertar e também empenha esforço nisso, mas não perde de perspectiva que não somos suficientes, que vamos falhar. Por isso, o que não perdemos de perspectiva é a graça de Deus. Ela nos carrega neste caminho que dá glória a Ele, somente a Ele. E então permanecemos neste caminho, levando nossos filhos como troféus, mas eles não são nossos troféus. Carregamos os troféus da graça em direção àquele que é digno de recebê-los, o vencedor, Jesus Cristo, Senhor. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, de 4 a 5. Prossiga, pais e mães, na suficiência de Cristo.